Pessoal, mais um episódio do canal, da comunicação aqui, desse podcast, desse novo momento, dessa nova jornada nas redes sociais, nesse canal falando da área aí de transplante, da lista de transplante, de cirurgias oncológicas, cirurgias grandes, né, complexas do aparelho digestivo, doenças gastrointestinais, doenças que debilitam, né, a qualidade de vida dos pacientes. E hoje um dia muito especial, a gente vai conseguir falar muito de uma área muito importante. Estou trazendo uma colega que cada vez tem ficado mais próxima e mostrando cada vez mais o seu potencial, sua qualidade, a sua entrega. Tem conseguido demonstrar muito o seu valor, né? E mostrando a qualidade e a necessidade da sua área para os pacientes, né, que são fundamentais. Então, com vocês aqui, eu vou apresentar a Sônia Reis, né, a nutricionista que está comigo no meu consultório. Tem uma formação bem forte, né, bem sólida. Ela foi especialista no GANEP, na nutrição clínica, nutricionista pelo Hospital C. Camargo também. E é uma honra estar com você aqui, Sônia, nessa conversa, nesse bate-papo, né? A gente conseguir passar para as pessoas o que a gente conversa, que a gente traz do dia a dia dos pacientes. E eu queria que você começasse falando melhor aí quem é você realmente, que é dessa breve introdução. Sim, Conta da onde sua formação, sua história até você chegar até aqui. comigo. Bom, eu que agradeço esse convite, é uma honra estar aqui. É uma honra compartilhar nossos pacientes, né? Porque os meus são seus e assim a gente vai trocando. Isso é muito rico para a gente e para o paciente. Então, eu sou nutricionista clínica e funcional há 23 anos trabalhando nessa área. Eu venho de uma longa jornada hospitalar e ambulatorial também. Me formei em Minas Gerais, eu sou mineira, na Faculdade de Medicina de Itajubá. Eu vim para São Paulo, fiquei um ano em aprimoramento ali no Hospital das Clínicas, né, no Instituto Central. Dali eu fui em vários grandes hospitais de São Paulo. Eu trabalhei no Santa Marcelina, que também foi uma escola. Qual foi o ano que você estava no Hospital das No Clínicas? Hospital das Clínicas foi em 2005, 2004, assim que eu me formei. Vim para cá, fiquei um ano lá. E de lá eu já saí empregada lá pro Santa Marcelina de Itaquera, que também é outro hospital das clínicas, vamos dizer assim. Ali eu fiquei uns 6 anos. Dali eu vim para o Hospital São Camilo de Santana, próximo da minha casa. Fiquei por 2 anos e fui para o Hospital AC Camargo, onde ali eu fiquei 8 anos. Uma grande escola também. Do Hospital AC Camargo, eu fui para o Hospital de Força Aérea Brasileira. Eu passei no concurso e fiquei na Força Aérea no Hospital Central, aqui de São Paulo, por 8 anos também. E neste caminho, sempre trabalhando em ambulatório geral e os pacientes críticos, que eu também sou especialista em nutrição enteral e parenteral, e cuidando sempre do doente em grande pós-cirúrgicos e gravidades, e necessitando de muito ajuste nutricional em todo a sua trajetória dentro de uma patologia entre diagnóstico e cura, ou suporte, né? Que a gente pode fazer da melhor maneira. Eu vejo isso que você coloca, né? É muito legal e o sucesso assim do seu trabalho, ele vem muito você demonstrando o gosto que você tem pelo que Exato, você faz, né? E eu sim. acho que vem muito parecido com o que eu tento entregar, né? Então, quando a É, gente faz o que a gente gosta, é muito gratificante, né? é, Eu entrei no HC um pouco depois de você, né? sim, Acabei ficando ali por 15 anos, mas eu acabei entrando em 2009, 2010. Quase que a gente se encontrou por lá também, sim, né? Eu acho legal colocar aqui um contexto, né? Que esse projeto meu do meu consultório eu fui montando ali e tem uma passagem legal que a minha madrinha de casamento, eu sou padrinho deles também, né? É uma nutricionista excepcional, né? Que não tem como falar coisa diferente, com uma formação sólida na Unifesp, tinha feito mestrado
estava comigo no consultório e ela que decidiu seguir outros rumos Sim. e ela te indicou para mim, né? Então foi uma indicação de uma pessoa com muito carinho mesmo, e ela falou, Sim, Lucas, fique tranquilo porque você vai estar em boas mãos. E eu já te falei isso, eu falei sim. para ela também, para Vivian, um abraço para Um ela, que abraço tomara que para a ela Vivian. consiga, você, Vivian, um dia vamos combinar também de você vir aqui contar a sua experiência, né? Mas ela mostrou isso e a dificuldade que ela tinha, porque era no mesmo meio que você entrou. Sim, Só que a vontade, a gana que você tem e o prazer no que você faz foi o diferencial que eu vi com ela, que ela acabou mudando da nutrição, né? ela mudou de área, na Então, verdade. ela estava num lugar que, apesar dela ser muito boa, muito Sim, especializada naquilo, ela não estava no que ela gostava, né? é, Então, para mim ficou claro, assim, você, os pacientes retornando e voltando e seguindo, exatamente. fazendo porque você realmente seguia ali o pensamento e a ideia muito parecido comigo, assim, né? Como a gente De trata. tratar bem os É. pacientes e tecnicamente. Então, acho que isso daí foi muito legal, né? Sim, foi um casamento muito necessário e muito feliz. Eu também sou muito grata à Vívia. A Isso, fala Vívia, um para pouquinho da mim, Vivian e a desse momento. Vívia é uma querida amiga. Eu trabalhei com ela também por muitos anos ali no Hospital de Força Aérea Brasileira e virou uma amiga mesmo, uma amiga irmã. Então, tudo que ela, quando ela saiu antes de mim da Força Aérea e já foi trabalhar contigo, também foi alçar outros voos também na área hospitalar, que ela sempre tinha vontade de ir para a área hospitalar. Só que ela nunca tinha trabalhado de fato num hospital que exige muito, né? E daí ela olhou, eu acho que não era bem a praia dela, e ela se identificou em outra profissão e acabou passando a falar: olha, Sônia, eu vou te indicar. O Lucas deu todo o seu currículo, todo. Falei, eu Vivian de Deus, eu vou mesmo. Né? Que a gente fica, poxa. Falei, não, pode indicar, eu vou sim, né? Lógico que eu vou trabalhar com ele. E eu também estava procurando clínicas, porque eu já estava saindo da área hospitalar e ficar só em atendimento clínico, né, em consultório. E veio muito em boa hora, então eu sou muito grata à Vivian. E essa nossa parceria também foi muito certeira, porque é difícil a gente achar este time que a gente consegue trocar de forma que o benefício é do paciente e que a gente consegue chegar num contexto de tratamento, de fato, né? Tendo essa troca. Quando o profissional, quando a gente tem uma equipe que troca a informação daquele doente, a gente consegue tratar melhor. Assim, dá uma Uma personalizada, né? personalizada para e ele se sente muito cuidado, e ele é mesmo muito cuidado. E eu realmente amo o que faço. E trato cada um da melhor maneira possível, porque a meta dele também é minha. Eu sou a profissional que estou acompanhando. Então, o sucesso clínico dele também é meu. Isso fica claro, né? E eles retornam isso pra gente, né? É, E fica confortável você ajudar quem quer ser quem quer ajudado, ser né? ajudado. É isso aí. Uma coisa que eu penso e venho fazendo ao longo do tempo e sou um defensor e até a ideia desse novo projeto que a gente está caminhando agora nesse ano e você faz parte dele, né? Sim, Eu sou um defensor, né, da equipe multidisciplinar. é. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Não, Nessas áreas que eu atuo, né? Então, de cirurgia oncológica, lista de transplante, cirurgias complexas de grande porte, pacientes bastante debilitados, pacientes consumidos, que têm várias questões, né? Então, a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Não sim, só o médico, o clínico. Eu queria que você falasse um pouco do que você acha disso também, né? sim, Aonde entra ali o nutricionista, o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, sim. a parte espiritual, né? Que isso daí é importante. Muito O que importante. que você acha desse projeto aí? O, o tratamento cirúrgico começa muito antes do bloco cirúrgico, do ato cirúrgico em si. A gente começa a tratar esse doente no pré-operatório e bem antes, para poder prepará-lo para essa cirurgia.
Então, um paciente de grandes cirurgias geralmente já vem debilitado pela doença de base que ele tem. Vamos basear aqui nos nossos transplantados. Então, ele é um cirrótico que precisa de um novo fígado e a gente sabe o quão debilitado fica um paciente, um hepatopata, né? O quão catabólica é essa doença. Então, ele já chega muito desnutrido mesmo, com uma baixa massa muscular e com uma ingestão alimentar muito baixa, porque o fígado impede ele de comer pelo N sintomas e processos digestivos alterados que ele vai vir a ter, né? E é um desafio nutrir esse paciente antes, porque a gente tem o bloqueio metabólico, porque ele não consegue, eu não posso dar uma sobrecarga metabólica nesse fígado, porque a gente sabe que ele não vai segurar, né? Então, conseguir nutri-lo a ponto dele conseguir fazer uma grande cirurgia, trocar um órgão e ter a pega desse órgão, é um desafio meu, seu e de toda uma equipe. Por quê? Quanto antes esse doente chegar para o tratamento, melhor a gente vai conseguir conscientizá-lo que ele precisa dessa alimentação, deste suporte, porque muitos não têm essa consciência. E vêm com um hábito alimentar muito ruim. E a maior dificuldade para mim, enquanto nutricionista, não é ajustar a meta calórica, proteica dele, ajustar a consistência da dieta, porque ele não consegue digerir uma dieta mais sólida. Eu tenho muitas vezes de colocar uma dieta branda, abrandar isso para fazer uma digestão melhor. Mas a minha dificuldade é fazer a adesão desse paciente a este tipo de tratamento, ao suplemento que ele precisa tomar, a consistência da dieta mais adequada para ele, aos alimentos que muitas vezes ele não gosta. Ele só quer comer o que ele gosta, e o que ele gosta não tem qualidade nutricional. E só está prejudicando esse fígado, intoxicando muito mais. Então, fazer ele entender que a nutrição naquele momento faz parte do tratamento é o meu desafio. E não só dele, também dos familiares. Porque muitas vezes ele precisa da ajuda do familiar para conduzir ele nessa alimentação. É uma rotina, É né? uma rotina. E ele Um precisa hábito aderir. familiar, né, que está comprometido ali. Comprometido. E às vezes ele precisa, sim, de alguém para cozinhar, para alguém insistir que ele coma, para aquele suplemento seja ingerido. Senão ele não vai ter um suporte para conseguir segurar um pós-operatório cirúrgico, assim, que também vem numa cascata metabólica muito agressiva. Que eu vejo muito, é isso que você colocou do gosto, né, das escolhas. Muitas, eu acho que as pessoas não é que desvalorizam o profissional, eles desvalorizam eles mesmos, né? Uhum. Porque acaba fazendo as escolhas, imaginando, buscando no gosto, no que eu gosto, no que é saboroso, no que É, é ou, colorido ali, ou no meu hábito. o hábito, Num hábito, eu falo muito para os pacientes que tá assim, olha, fácil, né? que tá fácil. Eu falo, independente do paciente, hábito é destino, seja ele um hábito bom ou ruim. Então, se você não consegue mudar o teu hábito, que você sabe que não está adequado pelo seu momento clínico, pela sua situação de saúde, você não consegue ajudar, o médico não vai conseguir te ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar, porque a gente precisa de substrato para o corpo, né, de nutriente adequado para que ele possa cicatrizar, que ele possa ter competência imunológica para segurar um órgão depois, que ele possa ter massa magra suficiente para não, porque ele vai catabolizar depois. Então, se ele já chega sarcopênico, como que a gente vai conseguir ter um pós-operatório de sucesso? Né? Então, a entrega de nutriente para esse paciente no pré-operatório e esse preparo, eu consegui segurar peso, segurar massa magra, segurar adesão ao alimento, que muitas vezes ele não tem nem paladar, ele tem alteração de paladar, ele come e não consegue digerir. Muitas vezes a gente tem que lançar mão não só da alimentação via É mais oral. importante do que os remédios. Exato. A gente coloca que o transplantado ou o paciente oncológico, a prescrição, a nutrição, né? O remédio, o imunossupressor não funciona. O quimioterápico não vai Não funcionar vai se você funcionar. está desnutrido, está anêmico, está com deficiência de vitamina, Exato. né? Então, as pessoas não conseguem entender isso. E o É. que eu vejo muitas vezes, as pessoas querem fazer pelo gosto ou por acreditar saberem o que devem comer
um preconceito ali, né? Não é nenhum, Exatamente. e acabam fazendo escolhas erradas, né? E eu acho que muitas das vezes esse acompanhamento multidisciplinar não é nem só para esses casos graves, né? Para os casos, para todo Com mundo. todo mundo. E eu falo isso. Porque, na verdade, se você pegar qualquer pessoa, independente se ela está doente ou não, quando você faz um recordatório alimentar, olha, eu tenho 23 anos de nutrição. É muito difícil você conseguir uma pessoa que realmente se importa de fato com essa alimentação, que tem um bom substrato proteico, de vitaminas, minerais diários. Sabe? Então, muitas vezes a gente suplementa mesmo. Por exemplo, o doente que vai ser transplantado, proteína não é detalhe, proteína é base. Proteína é o construtor do corpo. Não tem como não consumir. Porque ele precisa cicatrizar depois. A proteína constrói tudo, faz síntese hormonal, bioquímica, tudo no nosso corpo precisa de proteína. Então, se eu não conseguir fazer com que ele. Às vezes ele não consome tudo, mas a proteína ele precisa ingerir, minimamente ali. Se eu conseguir fazer ele ingerir uma dieta normal, proteica, a gente já está no lucro. Porque muitas vezes é nada, entende? Porque o paciente sempre prioriza o carboidrato. Porque é mais gostoso, porque a digestão já está mais fácil. A população, né? População como um todo. É. Já o doente também. Então, trazer para ele essa consciência é o meu desafio. E Por isso que o preparo pré-operatório é é fundamental. E fundamental entender isso, né? Então, os ele pacientes entender que têm isso. a oportunidade de ter um preparo numa cirurgia, um transplante ou um paciente oncológico, né? Entender que esse preparo é fundamental, né? O oncológico, principalmente, porque o tratamento, geralmente ele vem de um tratamento clínico, uma quimioterapia, uma radioterapia, até chegar na cirurgia. Então, ele já vem muito debilitado. A quimio, a rádio, já debilita ele pela agressão do tratamento. E tem os efeitos colaterais que realmente são agressivos, que ele vai perder massa magra, que ele não vai comer. Tem muita náusea, muito vômito, xerostomia, que são as feridas na boca. Ele já está muito debilitado. E o suplemento nutricional, ou às vezes até a terapia nutricional integral, mista, faz necessário. Porque a gente tem que nutrir esse paciente de alguma maneira. Senão, um oncológico desnutrido não aguenta uma grande cirurgia. Casos oncológicos, às vezes ficar com dieta interal, às vezes até parenteral Até em casa, né? parenteral em casa, Fora para do poder hospital. fazer o suporte. Porque senão ele não vai ter substrato. Não tem competência imunológica, não tem proteína suficiente para fazer cicatrização. Né? E quando, tá bom, vamos lá, fizemos a cirurgia, ok. E agora o pós? O pós também é muito importante. A gente precisa cicatrizar, fazer ele voltar a ser funcional, não só daquele órgão, mas do corpo como um todo. Diminuir essa cascata inflamatória, que ele já vem inflamado muito. Tem também a questão intestinal, que muitas vezes a gente tem os distúrbios intestinais e sintomas que já prejudicam muito, que eu preciso minimizar. A questão de proteína, esse paciente também, seja ele oncológico ou o transplantado hepático ou qualquer outro, nunca vem com uma doença só. Ele tem várias patologias de base. E para nutrir, eu preciso saber qual que é o momento clínico dele. O que eu priorizo aqui? O que eu tenho que realmente não prejudicar mais? Porque um metabolismo alimentar pode prejudicar o outro órgão que também está ali no seu limite. Os rins, por exemplo. Eu preciso da proteína porque ele precisa estar em condições para cicatrizar, para ter massa magra. Mas se esse rim também está ali no limite, e se eu sobrecarrego de proteína, nem o fígado metaboliza, nem o rim filtra. E esse intestino parado, o excesso de proteína, também é substrato para a gangue das bactérias ruins que tem ali. Então, a gente vai tateando esse paciente de forma que eu consiga nutri-lo sem prejudicá-lo também. Porque o excesso também vai prejudicar. É uma área ali que eu ia colocar, que muitos dos casos, o paciente está nesse momento ali oncológico ou cirrótico que vai para o transplante, ou uma cirurgia de grande porte, muitas das vezes o paciente, ele, para você fazer o que eu vejo muito reclamarem em geral dos nutricionistas, que ele vai lá, me entregou uma folha pronta, Exatamente. ou a mesma coisa, e eu, doutor, acabei de passar com você e você falou porque eu não poderia aquilo. Exato.
Então, uma coisa que eu friso assim e falo, me passou uma dieta que eu não sei nem cozinhar, como que eu vou fazer aquilo? É, Então, queria que você comentasse um pouco disso, né? Da gente conseguir saber as comorbidades que cada paciente tem, a gente conseguir individualizar a dieta exato. de cada um, paciente que é cardiopata, que é cirrótico, que às vezes tem um Que tem câncer, um câncer ou tem diabetes, tem, né? Tem agora o diabetes vem intolerâncias, no combo. É básico, porque todo vem mundo, todo e carboidrato para todo para mundo. todo mundo, e às vezes também a incompetência metabólica desse fígado doente também já consegue atrapalhar o resto, porque o fígado é uma usina metabólica, vamos dizer assim. Tudo é ele, eu falo para os pacientes, ó, o fígado cobra um pedágio de tudo. Tudo que você come, tudo que você toma, remédio, comida, suplemento, tudo é o fígado que vai transformar, metabolizar, saber o que vai ser usado, o que vai ser excretado, o que não precisa e o que, que ele vai armazenar. Então, o fígado doente também ele não consegue entregar tanto, né? Então, tudo que é de metabolismo, que tudo é dele, já começa também a atrapalhar. Então, o diabetes sempre também, se já não é, pode ficar ali com a glicemia também alterada, uma glicada mais aumentada e tudo mais. Então, cada paciente é um. Não existe receita de bolo, não existe dieta pronta. Existe eu conseguir entender o que esse paciente precisa neste momento. Eu consigo tratar ele com mais proteína? Eu consigo trazer para ele uma condição alimentar que ele consiga comer? Eu vou ter que abrandar essa dieta? Eu vou ter que colocar suplemento dentro desse alimento que ele não consegue tomar fora? Puro, que muitas vezes tem alterações de paladar e não consegue. Eu vou ter que ver os exames bioquímicos e também ver qual a necessidade de vitamina e mineral, porque isso também faz parte de cicatrização. Vitamina D, ferro, B12, zinco, que também sem elas a gente não cicatriza direito, a gente não tem As sistema intolerâncias as também, né? intolerâncias Absorções, alimentares, né? absorções, então tudo isso é individualizado para cada um. E saber entender como eu vou entregar isso para cada um. Então, cada paciente tem um tipo de dieta, tem uma rotina, tem uma suplementação. E trazer para esse doente a responsabilidade dele dentro dessa alimentação. Porque não adianta eu ser a melhor nutricionista, fazer o melhor cardápio, entregar a melhor suplementação, estudar tudo desse doente, individualizá-lo da melhor maneira e ele não seguir. O que que você acha que é, mais importante ali para o paciente retornar e conseguir uma constância num No tratamento ali com tratamento. você? É você colocar ele ali como responsável pela. O Muitas que que vezes. você acha que é o Muitas diferencial? vezes, quando o paciente não tem noção da gravidade do caso, ele não adere. Porque muitas vezes o familiar não quer que ele saiba quão grave ele está. Só que se ele não souber, mas não sou eu que vou dizer. É, Isso aí quem isso, diz isso daí eu acho que é uma loucura até, né? Tem exato. familiar que passa na consulta sem até o Sem paciente o estar paciente, eu presente. já atendi muitos pacientes que eu falei com, eu nem vi o rosto do paciente. É, olha só. Porque eu estou falando com o familiar não quer que ele saiba a gravidade. Só que enquanto o doente, que é dono de si, não souber o quão grave estou, ou o que eu preciso fazer para melhorar, ele não vai aderir. Ele vai continuar querendo comer o que ele gosta. Entendeu? Então, para eu fazer o paciente voltar, primeiro eu explico para ele o que ele tem e como a nutrição pode melhorá-lo. E também como pode piorá-lo. Porque ele tem essa escolha. Entende? Então, a consciência, a informação também é remédio, eu falo. Então ele cada vez está participando mais do Do processo dele, processo faz ele dele. estar mais Daí, presente. quando ele consegue entender e ele faz a dieta, ele faz a suplementação e ele vê a melhora, pronto. Ele volta. Ele volta, ele ganha peso, ele se sente melhor. Mostrando o resultado. Mostrando o resultado, ele vai voltar. Mas para eu mostrar o resultado dele, eu tenho que fazer com que ele faça adesão a essa dieta, a essa suplementação. Então, eu converso, a minha consulta é demorada. Eu faço consulta de 1 hora, 2 horas. Porque eu preciso que esse paciente entenda. E às vezes o familiar também precisa entender. Eu chamo o familiar junto, quando Participa para junto participar da junto consulta. da consulta, porque todos têm que ajudá-lo, Senão acaba tirando o foco dele, né? tirando o foco dele.
E ele tem que ter a sua responsabilidade. Porque senão é só não quero, não tô com vontade, não vai caber, tá aqui ainda, sabe? Então eu falo, olha, isso aqui é remédio, você tem que comer. Tudo que eu posso fazer para te ajudar a minimizar os seus sintomas, eu vou fazer. Eu vou colocar a melhor dieta dentro do que você também gosta. Eu não vou dar jiló para ele comer se ele não gosta, Isso. entendeu? Qual você acha que é a maior dificuldade? É montar ali um cardápio que não está dentro do que a pessoa está acostumada, ou ele usar suplementos que nunca Não, usou? Tem gente que tem preconceito mesmo preconceito com o ao uso disso, né? suplemento, Acha até que é exatamente. É. uma bomba, né? Alguma Exato, por coisa. exemplo, a gente fala muito de proteína, mas a proteína só toma quem vai para academia. Não, existe vários tipos de proteína em vários momentos, Isso. e cada paciente tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, para eu suplementar porque muitas vezes, por exemplo, paciente diabético, e ele está muito desnutrido, eu preciso dar um suplemento para ele. Só que os suplementos completos, que tem proteína, carboidrato, vitamina, tem maltodestrina, tem açúcar, eu não posso administrar. Ou tem lactose, ele também é intolerante à lactose. Mas ele precisa de proteína. Então eu faço isso em proteína individualizada, isolada. Só que quando a gente fala de proteína, tem uma gama de proteína e vários substratos proteicos. Por exemplo, muito se fala do soro do leite, que é o whey protein. Ah, mas você dá um whey protein para um doente? Depende da situação, eu dou. Depende como. O que que é uma proteína? Uma proteína é uma molécula com 20 aminoácidos inteiros. Então, quando a gente come carne, leite, a gente está comendo a molécula inteira. No processo digestivo, o nosso trato gastrointestinal tem que quebrar. Pensa que a proteína é um colar de pérolas com 20 bolinhas. E no processo digestivo, o nosso trato gastrointestinal vai quebrar esse colar, tirar essas bolinhas, que são os aminoácidos, para serem absorvidos. Então, se eu tenho um whey protein concentrado, eu tenho um colar de pérolas inteiro, uma molécula inteira de proteína que precisa ser digerida. Um paciente que está com dificuldade de digestão e absorção, eu não posso dar esse whey concentrado, porque vai piorar a digestão dele. Ele não tem capacidade para digerir essa proteína concentrada. Então, eu vou pensar numa proteína isolada e hidrolisada. A hidrolisada do soro do leite já vem com aminoácido puro, só para absorver. Não tem açúcar, que é a lactose, que tira-se do leite, e não tem gordura. Então, a proteína de alta absorção que ele vai tolerar melhor. Ainda assim, eu não consigo tolerar, esse doente não consegue tolerar o soro do leite hidrolisado. Então, vamos para a proteína de peptídeo de colágeno. Ela tem um aminograma bom, mas não tão bom. Normalmente não tolera por sintoma gastrointestinal. Sintoma gastrointestinal e absorção. Então, a proteína de colágeno, ela é mais leve e já tem peptídeos e já vai ser mais fácil a digestão para aminoácido. Ela é leve, ela tem uma digestibilidade muito boa, entrega também um aminograma muito bom, tanto para reparo, geralmente ali em barreira de intestino. Eu gosto de trabalhar muito com a glutamina também, para ajudar em barreira intestinal. E entrega muscular também. Então, cada doente é um e cada tipo de suplemento é adequado para cada um. Então, a gente vai tateando e vendo qual que é o melhor indicado para aquele caso. Como ele vai digerir essa proteína, né? Quanto eu vou dar dessa proteína? Muito também não posso. A gente falou ali do paciente que tem um preconceito em usar, mas Sim, também, por outro lado, tá uma febre das pessoas usarem tanto é. a whey protein ou a A proteína, a creatina, a creatina, como se proteína, fosse. A gente pergunta, você faz algum uso de suplemento, alguma. E as pessoas nem falam, porque acham que aquilo ali é. já é um TOD, É um TOD. é um E não é assim Nescau, também. usando as marcas aí, mas. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso aí no dia a No dia. dia a As dia. pessoas até, eu ali como médico, eles omitem, Exato. como se não fosse, não tivesse Não importância. tivesse importância, exatamente. E o É, risco disso, o né? risco disso. Então, assim, o que que a gente vê quando a gente está tratando o fígado? Que aparece mais, né? A gente pega muitos pacientes que vêm com lesão hepática por altas doses de suplementos. De proteína inadequada, de vitaminas também em excesso, Fígado e rim, né? fígado e rim. E faz lesão hepática mesmo. Então, as pessoas tomam sem orientação. Ah, o fulano de tal falou, eu comecei a malhar, acho que precisa. Não precisa. Precisa se realmente você não conseguir consumir a quantidade proteica na sua dieta. Mas não é uma coisa obrigatória.
Tudo isso é individualizado, né? A gente fala de suplementação para o doente porque realmente ele está precisando. E vitaminas também, tô doente, eu tenho que tomar um monte de vitamina. Não, não tem. Por isso a gente pede os exames e individualiza conforme a necessidade dele. Isso daí é outra loucura que eu vejo as pessoas com níveis de vitamina lá 5, 6 vezes o valor normal e ainda suplementando na veia Na ainda. veia, num soro, que não dá. A lesão hepática vai chegar. E as pessoas acham que aquilo ali é uma vitamina igual do Popeye mesmo, que ele vai tomar e sai... E o que é bom aqui nessa nossa parceria e na nossa equipe multi? Por exemplo, quando eu pego um doente, um paciente que vem avulso, que eu não conheço quem é o médico dele, que eu não sei qual é a equipe que está tratando, muitas vezes ele chega para mim com várias receitas manipuladas, e em todas as receitas tem uma vitamina, ou a D, ou a B12, em todas. E aquela quantidade de todas aquelas receitas é uma sobrecarga. E eu não posso suspender porque junto o médico coloca algum medicamento, algum nutriente que realmente ele precisa. E daí eu não consigo ter acesso a esse médico ou ao outro profissional que prescreveu para falar, olha, vocês estão sobrecarregando, a gente vai ter que tirar isso da fórmula. E esse paciente, muitas vezes, ele não sabe nem o que é aquilo. E chega com uma hipervitaminose. E eu não consigo, eu falo só, não tem como eu falar para ele parar de tomar, eu falo, volta no seu médico e explica mostra as outras receitas e mostra que você está com a mesma vitamina ou em todas. E assim vem uma lesão hepática também. Eu ia até pedir para você comentar de algum caso, mas aí veio na minha cabeça quando você falou da equipe multi, né? E relacionando a esse tema, paciente agora recente, né? Que passou com um nutrólogo, tomou um kit gigantesco para virar o super-homem. E uma pessoa que queria virar o super-homem, então usou ali de tudo dentro do possível e impossível, foi o super-homem por um tempo e ele acabou fazendo uma insuficiência pancreática, né? E neste caso, o que acontece ali? A sobrecarga dele não veio só de suplementos vitamínicos e proteicos. Tinha uma testosterona, tinha uma tadalafila, né? Tinha tudo junto, em doses altas. Realmente ele virou um super-homem. Só que quando lesa ou o pâncreas ou o fígado e a gente tem que tirar, o que acontece com a cabeça dele? Eu perdi os meus poderes. Como eu vou lidar com isso agora? Eu não sei viver sem essa força. De repente você sai de um super-homem para uma pessoa derrotada, né? Então a parte, e por isso a equipe multi é fundamental. É fundamental, porque a gente vai ter que trazer ele lá do fundo do poço, não entendeu? Não adianta o médico falar, você tá vou te passar uma medicação, se a pessoa não é mais o super-homem, não vai ser mais. Não vai ser mais. Ele vai ter que buscar a energia dele no fundo dele. Restaurar a energia dele do fundo dele. Exato. E assim, aqui neste caso, eu vou ajudar, você vai ajudar, mas aqui entra a psicologia, a fisioterapia, o preparador físico, para tentar trazer este paciente a acreditar de novo nele sem precisar de aditivos. Então, isso que a gente vai resgatando. Fácil? Não. Jamais. Mas não é impossível. Aí vem também a responsabilidade do paciente. Entendeu? Muitos pacientes chegam achando que a gente tem que resolver. E nós vamos resolver se ele quiser. Se ele colaborar. Senão, a gente não vai conseguir. A gente pode ser os melhores do universo, que não vamos conseguir, porque ele não aceita. Sempre quando o paciente busca e a gente tem que seguir ele como um guia, né? E a pessoa, eu sempre falo, primeiro passo é você querer. Exato. Você querendo, a gente vai te ajudar a chegar onde você quer. Exato. E é gratificante demais a gente ver esses pacientes que às vezes estão perdidos ou com... E às vezes não é fácil. Não é fácil. Porque você passa em vários médicos e várias opiniões e as pessoas, às vezes, não é nem por maldade, por falta de conhecimento ou de informação, acabam confundindo mais ainda esse paciente. E tratando de uma maneira mais difícil ainda, né? Exato. E é isso que eu te falo quando o paciente vem avulso, ser uma equipe unida, uma equipe coesa, onde a gente troca informação sobre ele. Ele se sente muito perdido, porque cada um vai falar realmente uma coisa.
E ele não vai conseguir se sentir acolhido, muito menos tratado. Então, quando a gente pega um paciente e ele passa em todos os profissionais da equipe, nós vamos conversar sobre ele, o tratamento realmente é direcionado para ele. E esse cuidado é muito importante. É o que vai fazer ele acreditar e ele aceitar esse tratamento. Porque senão, realmente, ele vai pingar em 20 médicos e ele não vai ter a escuta que ele precisa e ele não vai aderir a nada. Porque cada um vai ter uma conduta, um jeito, uma forma de ver a situação dele. A gente vai entrar num consenso terapêutico adequado para ele, porque todos conhecemos ele. E a gente também troca. Então, assim a gente tem sempre um resultado muito melhor para esse paciente. Então, o paciente que busca sempre uma equipe coesa, a chance de melhora dele é muito maior. Sempre. Porque eu vou reforçar, você vai reforçar, o psicólogo também, todos falando e conhecendo e falando a mesma língua para ele. Uma equipe multi, uma Uma personalização ali do seu personalização, tratamento, né? Com exatamente. todo mundo junto, a gente vai conseguir sempre ter um melhor O melhor resultado e resultado. principalmente o paciente querendo ser tratado, né? É, Querendo o melhor e confiando, né? confiando, Uma hora que ele sempre. tem confiança, ele vai conseguir chegar num caminho melhor, né? De cura e De de melhor cura. Ele qualidade vai de vida, aderir a né? tudo. Isso. O paciente, ele tem que ser acolhido. Se ele se sente acolhido, ele vai seguir o que você está dizendo. E ele vai ver a melhora no seu dia a dia e ele vai sim ter o resultado e vai ter ele vai voltar, ele vai conseguir se tratar e a gente vai conseguir recuperá-lo. Como a gente já conseguiu vários. Só que ele precisa, a gente tem que conseguir fazer essa adesão dele, sabe? Sim. Um outro assunto muito importante que a gente vê muito na prática no dia a dia, né? O uso indiscriminado também. A gente falou das proteínas, da creatina, mas o uso agora das canetas, né? Que sem dúvida vieram para ficar, né? Sim, Revolucionárias, algumas já com mais de 10 anos aí no mercado, né? Com resultados extraordinários, sim. mas que precisa ter um acompanhamento médico, nutricional junto, né? Então, eu queria que você colocasse um pouco também a sua visão dos pacientes em relação ao uso das canetas e principalmente os que chegam achando que não precisa ter um Ter acompanhamento junto, acompanhamento, né? porque o emagrecimento É, está acontecendo. Sim, a caneta realmente veio para ficar. E ela não é uma coisa ruim, pelo contrário. A caneta veio realmente para ajudar, tanto na obesidade, no emagrecimento, quanto em ajustes metabólicos que muitas vezes a gente não consegue. e a pessoa conseguir emagrecer com saúde, Com né? saúde, De uma exatamente. De maneira uma maneira, adequada, né? porque ela vai regular esse metabolismo mesmo ali, né? Principalmente resistência à insulina, a diabetes, principalmente, né? Então, ele vai ter esse emagrecimento e essa vai conseguir equalizar este metabolismo. O que vem acontecendo, a forma indiscriminada que é o problema. Tanto a forma eu tomar a caneta por conta própria e achar que não preciso de um acompanhamento nutricional e também tomar canetas medicamentosas duvidosas, que não têm procedência, Sem que isso dúvida. também é um risco muito grande, né? Para Isso não é nem pensado, né? Nossa, mas Mas acontece acaba, né? muito. Agora, o que muda aqui? Quando o paciente toma a caneta e não tem acompanhamento nutricional, ele vai emagrecer. Porque não tem como não emagrecer com o inibidor de GLP-1. Mas, se ele não tem principalmente a fonte proteica ali para ele comer, porque não vai comer tudo que ele precisa, ele vai perder gordura sim, mas ele vai perder muita massa Isso magra junto. perde muita musculatura, Muita né? musculatura. E perder músculo, gente, você tem que dar um conselho para todo mundo nessa vida: faça musculação e tenha músculo. Então a pessoa perder peso Perder peso, com atividade física, o o nutricionista acompanhando, nutricionista né? acompanhando, a gente fazendo ele, pelo menos segurar a massa magra, ele vai perder gordura, ele vai regular metabolismo e não vai perder massa E magra. comer adequadamente, porque E ele vai ter que se alimentar bem, né? vai ter que se alimentar. Por quê? Nas canetas, não tem fome. Não tem. Se ele for ficar esperando fome para comer, ele não vai Daí comer. que ele tem que comer o Daí que ele necessário, tem que né? comer minimamente o necessário e com qualidade. Porque o corpo dele não parou. Os nutrientes precisam chegar nas células para continuar ele estar saudável.
entendeu? O emagrecimento também, querendo ou não, é um estresse metabólico. Então, a gente precisa dar um suporte para o corpo conseguir emagrecer de forma saudável. E isso só vem pela alimentação. Aqui, às vezes, a gente usa a suplementação proteica porque a gente consegue segurar, bater meta proteica, segurar a massa magra de uma forma mais fácil, que é a forma líquida, que eu tenho bastante entrega proteica e ele vai conseguir ingerir. Porque é mais fácil do que ele comer grandes volumes sólidos, porque a caneta não vai deixar, porque ele não vai ter fome para isso. E às vezes ele vai tentar e ele até tem náusea, porque é um dos efeitos da caneta. Então, a suplementação líquida, para conseguir manter proteína, suplementação às vezes de vitaminas também, se faz necessária. Mas ele tem que comer também, senão tudo para. O intestino para, resseca, porque também já é um efeito Então, colateral cada vez desse mais a gente intestino. vê que a equipe multi, né, tá presente e ajudando, né? Sim, A gente chegou agora no final, né? Passou rápido, faz muito rápido. e vamos aproveitar para a gente falar aí do projeto. Sim, Diga aí onde você atende, o tá. consultório, deixa algum contato das suas redes sociais para as pessoas também poderem te acessar e acompanhar a gente também. Sim, hoje eu atendo contigo no seu consultório, né? Que sou muito grata por isso também, uma honra trabalhar com você. Atendo também na Zona Norte. Ali na Zona Norte eu trabalho com o doutor Gustavo, ali na clínica na doutor César. Também é um querido. Também temos vários pacientes, principalmente caneta, ali. Lá é mais Lá, obesidade, né? lá ele faz um tratamento clínico geral e faz um suporte de emagrecimento também. Então, atendo nessas duas clínicas, atendo online, a gente atende Brasil todo online, né, Lucas? Esses dias eu atendi um paciente que. Quem me indicou foi a paciente. Ela estava em Londrina e quem me indicou foi a paciente de Roraima. Falei, nossa! Né, então, a gente atende Brasil todo online também. A minha rede social para um contato, para consultas online ou individualizações também, tem o meu telefone ali na rede social, a gente pode me chamar por ali, ou pelo consultório do Dr. Lucas, ou pela clínica EQO, que é lá em Santana, na zona norte de São Paulo, do Dr. Gustavo Amarante. Pessoal, então, encerrando mais esse episódio super completo, falando da parte nutricional. Lembra de se inscrever no canal, de colocar os comentários, deixa aí todas as suas opiniões e sugestões. Um abraço a todos.